Olá a todos e todas. Eh, Essa aula, ela tem como objetivo mostrar um pouco dessa instituição chamada universidade, que surge na Idade Média e que ela vai se modificando ao longo do tempo até a situação que ela se configura na atualidade. Então, o título, né, dessa aula é a Universidade ao longo da história e suas características. Quando a gente está pensando no que seria a universidade, né, pensando em termos de instituição, como é que ela funciona, desde quando ela surge, a gente precisa pensar que durante a história a gente já tinha esse modelo no sentido de ter pessoas que ensinam e pessoas que buscam esse conhecimento, né? Então você tem os anciãos ou sábios que tinham discípulos que seguiam as ideias dessas pessoas. Na Grécia Antiga, você tem os filósofos, que eles tinham seus projetos, né, que eram projetos filosóficos, e a partir dessas conclusões que eles obtinham, eles iam difundindo o pensamento para seus discípulos. Quando a gente vai pensar no modelo mais próximo, né, do atual, a gente precisa pensar na Idade Média, né, que foi do século V até o século XV, onde a gente tem como características importantes, né, três poderes considerados sacerdote, o império e estúdio. O sacerdote tinha como mentor o papado e seria o detentor do poder espiritual. O império estaria representado pelo Sacro Império Romano Germânico e monopolizava o poder temporal. Muitos integrantes desse império eram pessoas que não sabiam ler, mas sabiam guerrear, mas sabiam comandar, liderar. E você tem um outro grupo que é denominado Studium, que tinha o monopólio da instrução superior. Seria uma espécie de ligação entre o sacerdócio e o império, pois todas as correntes de conhecimento tinham a sua fonte nas universidades. Aqui a gente não tem a denominação exatamente como universidade ainda, mas ela se torna um local de estudo. Então, quem geralmente dominava as letras eram exatamente as pessoas que estavam ligadas à religião. Então, você tem aqui o sacerdote que estaria comandando o estúdio e que está a serviço do império. Quando a gente vai observar o Studium Generale, né, então seria um local que não teria apenas uma disciplina, ou que a gente consideraria um curso, né, atualmente, a gente vai perceber que ele vai ter a função de ligar o sacerdote ao império e vai vincular ideias intelectuais do poder papalino e também do poder imperial, voltada a atender às necessidades do feudalismo. Então é como se fosse o garoto propaganda, né, do sistema vigente. E quais seriam seus objetivos? Mostrar e construir um saber sobre a vida, interpretar e esclarecer o mundo por luminares e revelação divina. O Studium Generale era um termo que estaria mais próximo do que corresponde à atual noção de universidade enquanto instituição. Significava um lugar onde os estudantes de todas as partes eram recebidos. Então, quando você tinha a instituição de um Studium Generale, pessoas de vários lugares, elas vinham para buscar esse conhecimento, podiam ser do império, podiam ser pessoas escolhidas, né, dentre essa parte do império, tanto pessoas que seriam consideradas da nobreza, como também pessoas que estavam nas guerras. No século XIII, o termo vai se tornar comum e vai implicar três grandes características. A escola, que atraía estudantes de todas as partes e não apenas de uma região particular, que era um local de educação superior, isto é, pelo menos uma das faculdades superiores deveria ser ensinada ali, e aqui a gente está colocando como as faculdades superiores a teologia, o direito e a medicina, que eram as principais, e os assuntos eles eram ensinados por um número considerável de professores. No começo do século XIII, já haviam 3 Studium Generale que predominavam pelo seu prestígio, né? Existiam outras já, mas 3 eram predominantes: Paris, Bolonha e Salerno.
Então, cada um vai se destacar em algum campo do ensino superior. Salerno em relação à medicina, Bolonha em relação ao direito e Paris em relação à teologia e às artes. Quando a gente está falando da Universidade de Salerno, ela existem relatos, né, que ela já existia, pelo menos desde aproximadamente o século IX depois de Cristo. Daí o contexto era justamente a questão de ser um centro de estudo e disseminação dos conhecimentos gregos antigos, mas também do Oriente Próximo. Então você vai ter um primeiro centro medieval de medicina. Então as pessoas procuravam um local para obter a cura e discutir sobre os conhecimentos relacionados à medicina. A gente tem também a Universidade de Bolonha, em 1088, que vai surgir no momento das cruzadas, e vários estudantes se deslocavam de grandes distâncias para ouvir os mestres. E esses mestres vão colocar as suas questões, que geralmente vai envolver a validade dos universais, ou seja, conceitos gerais, vários tipos de conceitos eram colocados, principalmente os conceitos gregos, né, dos filósofos gregos, eles foram resgatados nessa época para serem discutidos juntamente com o conhecimento bíblico a partir do olhar da Igreja Católica. Então, esses lugares eram lugares de discussão, eram lugares de argumentos, né? Então, esses conceitos gerais, eles vão ser aplicados a toda uma classe de coisas. Então, aqui a gente já tem uma necessidade de generalização, ensejando a questão de saber se tais conceitos vão ter existência em si ou só as coisas singulares realmente existiriam. Na Espanha, a gente vai ter a Universidade de Salamanca, né, em 1134, que passou a ser Estúdio General em 1218. Ela vai surgir no reinado de Afonso VII como uma instituição pública. Inicialmente, essas aulas eram ministradas no claustro catedralício e também em casas arrendadas. Nessa universidade, aqui como vocês podem ver essa imagem do filme 1492, Conquista do Paraíso, foi discutida a viabilidade do projeto de Cristóvão Colombo. Ele já tinha a desconfiança de que a Terra era redonda, ele também tinha lido já o livro de Marco Polo, que falava de uma Terra muito distante, e baseado nesses dois conceitos, ele defendeu na Universidade de Salamanca a possibilidade de ter a concessão desta universidade, assim também como da igreja, né, do papado, no sentido de chegar às Índias e ter acesso às especiarias que eram tão valorizadas na época, né? Só que depois, claro, vai se entender que era o continente americano e tal, mas inicialmente ele acredita que de fato tinha chegado às Índias. Quando a gente vai observar a questão da Universidade de Paris, que vai surgir em 1170, ela vai surgir devido à escola de Notre Dame não conseguir abrigar todos os alunos. Então, os professores eles vão ser autorizados a formar os universitas de professores, que seriam uma espécie de sindicato de professores, que esse era o conceito inicial dessas universitas. Então, um ou mais professores se reuniam e discutiam seus interesses e suas ideias. Essas decisões mais abrangentes sobre currículo e outras, né, questões a mais eram discutidas na igreja de Notre Dame e eram coordenadas por um reitor. Alguns dos professores que são famosos são Abelardo, né, que foi um dos maiores pensadores do século XII, e Tomás de Aquino, que era um frade católico italiano que influenciou na teologia e na filosofia. O professor de um Studium Generale, ele, quando era admitido como membro dessa corporação, ele obtinha um reconhecimento e, ao mesmo tempo, uma permissão de ensinar em qualquer lugar onde houvesse universidades, ainda que não fossem da mesma categoria de um Studium Generale. Ao mesmo tempo, eles exigiam a prestação de exames para receber professores de outras escolas. Então, era uma situação de status, ser um professor de um Studium Generale, que seria semelhante a você ser um professor universitário hoje. Você sendo um professor universitário, você pode ser professor visitante em outras universidades, você pode ensinar, você pode ministrar palestras em outras universidades, com a mesma importância dos professores que estão
naquele local, que foram admitidos naquele local. No século XIII, existia um esforço muito grande para se tornar um Studium Generale. E as razões que eles acreditavam, né, principalmente no caso das universidades italianas, né, ou nos Studium Generales italianos, que poderiam proporcionar um ensino igual ao de Paris e de Bolonha. Muitas dessas escolas também elas foram fundadas por professores que tiveram a oportunidade de ensinar nesses dois famosos centros de cultura. Ainda no século XIII, o vocábulo vai sofrer uma importante modificação no seu significado, né, e vai ter também um decréscimo da liberdade de fundar Studium Generale, que vai corresponder à pretensão do Papa e do Imperador, que representavam poderes importantes, né, de criar uma escola que se colocasse no mesmo nível de Paris e de Bolonha. Mesmo com essa restrição, ainda foram fundados vários Studium Generales. Essas fundações elas foram importantes na história do movimento universitário europeu, da Unidade Média, e pareciam sugerir a ideia de que o surgimento de novos Studium Generales seria uma prerrogativa do Papa ou do Imperador. E o que seriam essas universitas? Né? Inicialmente significava um número, uma pluralidade ou um conjunto de pessoas. Também significava uma corporação legal ou pessoa jurídica, encontrando equivalência no termo colégio do direito romano. No fim do século XII e início do século XIII, universitas vai ser aplicada para designar as corporações, tanto de professores quanto de estudantes. Mas ela é aplicada também a outras corporações, como comerciantes, artífices, por isso que ficou com esse significado de corporação, de uma espécie de um sindicato, né? Então as pessoas se associavam por ter uma ocupação comum, regulamentavam seu ofício e tentavam proteger os seus direitos. Né? Devido aos vários significados, utilizava-se o termo em conjunto, como universidade de estudantes, universidade de mestres e outras denominações de universidades. Quando a gente chega no século XV, a distinção entre universitas e Studium Generales ela já tinha desaparecido. Então, os dois termos que eram distintos ficaram como sendo sinônimos. E por que isso vai acontecer? Os outros tipos de corporações, eles vão passar a ter outras denominações, ou eles vão deixar de existir, e apenas universitas continua. Então, a gente vai ter essa universidade de estudantes, universidade de mestres, que vão se juntar enquanto universitas. Então, a gente vai ter originalmente, né, essa corporação escolar de professores e de alunos, e espontaneamente ela vai ganhar existência sem que houvesse, de fato, uma autorização dessas autoridades, como rei, papa ou príncipe. E aí vem outras universidades também que foram muito importantes no período. Né? A gente tem a Universidade de Pádua, na Itália, que foi uma das universidades que contribuiu para a Revolução Científica, onde os professores saíam da Universidade de Bolonha para Pádua para ter mais liberdade para trabalhar. Né? Essa Universidade de Pádua, ela foi um produto espontâneo, né, de contingências particulares, ou seja, não teve permissão do Papa, não teve permissão do Imperador. Então, os estudantes elaboravam os estatutos, elegiam os reitores, professores, porém pagavam muito caro por esse trabalho. A Universidade de Oxford, ela vai surgir em 1249. Ela é a universidade mais antiga de idioma inglês, teve apoio da realeza para existir e tem como característica forte as residências universitárias sob a supervisão de um professor, né, que seria tipo um The Colleges. Aqui a gente poderia fazer a analogia, aquele filme de Harry Potter, que é mais ou menos o que seria o comportamento desses colleges. Em Cambridge, a gente vai ter em 1284, essa universidade que vai ter um controle dos monges beneditinos inicialmente e vai surgir num castelo. Alguns dos alunos famosos foram Isaac Newton e Charles Darwin. A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra ela vai surgir em 1308, foi reconhecida pelo Papa Nicolau IV e o seu estatuto ele vai separar a teologia,
de outros conhecimentos, como artes, direito canônico, direito civil e medicina. Inicialmente ela foi instalada em Lisboa, depois passou para Coimbra e se estabeleceu de fato em 1537. E foram estabelecidos vários estatutos nessa universidade. Durante muitos séculos, né, os fenômenos vitais eles foram explicados de acordo com ideias finalistas e teleológicas que são derivadas de crenças religiosas ou mágicas dominantes. Aqui a gente tem uma crítica, né, de Ávila Pires a essa questão do ensino universitário. Ele está muito atrelado ao ensino religioso, em especial ao ensino da religião católica. Então, tipo, qualquer conhecimento que ultrapasse o conhecimento já entendido pela igreja, ele era um conhecimento que seria, digamos que, rejeitado pela academia, né, se a gente fosse colocar nos dias de hoje. E alguns centros universitários, eles vão se distinguir, né, então a gente vai ter Pádua, Leiden, Bolonha, Pisa, então são várias universidades aí que estariam se destacando nesse período. O conceito de universidade vai se traduzir como uma pluralidade de campos do saber que são articulados através de práticas inter e transdisciplinares, que vão tornar possível a unidade dentro dessa diversidade. A universidade de campos de conhecimento ela vai ser tomada como uma característica definidora da instituição universitária. Então, a gente vai ter esses vários campos de conhecimento unindo-se para tentar construir um saber. No período de transição, né, por volta do século XV até XVII, né, vai haver esse período de ruptura da igreja com a universidade. Ela vai ocorrer a partir da Renascença, onde as universidades elas começam a decair um pouco, principalmente nos países católicos, né, como a gente tem na Itália, na França. Aqui a gente tem um exemplo da Universidade de Évora, que vai ser uma das universidades que vão sofrer um pouco com esses impactos. Descartes, ele tem um papel importante, né, nessa história da universidade, porque ele foi um dos grandes responsáveis por acirrar essa ruptura, e foi considerado também um fundador da filosofia dos novos tempos. Eu não sei se vocês já ouviram falar do método cartesiano ou de críticas, né, relacionadas a essa questão de você tem um pensamento muito cartesiano. Então, quando a pessoa passa a ter esse rótulo de ter um pensamento muito cartesiano, geralmente está relacionado à questão do positivismo, que hoje é tão combatido em várias ciências, né, porque seria um pensamento que ele não permite a pluralidade, né, de conhecimentos, ele não permite rupturas com muita facilidade em termos do que já está estabelecido. Quando a gente chega na Idade Moderna, a gente vai ter como característica que a universidade ela vai se ajustar, tentando atender os anseios agora da burguesia, não mais do império, mas agora da burguesia, que vai ser guiada pela pesquisa empírica. Então, os novos objetivos, né, da universidade seriam o acompanhamento das exigências advindas do liberalismo e da industrialização. Então, a gente vai ter pelo menos 4 grandes modelos de universidade. A relacionada ao modelo imperialista napoleônico, modelo idealista alemão, o elitista inglês e o utilitário norte-americano. O modelo imperial napoleônico, em sua essência, ele vai refletir a burguesia revolucionária francesa, aonde que a gente vai ter esse clamor por uma ruptura na educação superior e saindo do casulo medieval e abrindo-se às necessidades da sociedade e das ciências experimentais. Então, o que a gente teria do modelo tradicional? Exatamente essa ideia da difusão do saber constituído. Então, a gente tem essa questão da difusão do saber constituído na Idade Antiga, na Idade Média e agora na Idade Moderna, ela continua. O modelo idealista alemão, ele vai procurar se desvincular desse jugo estatal, e eles queriam que a universidade fosse uma área para pesquisadores, que gerariam um grande nível de conhecimento,
que seria compartilhado com a comunidade. Então, toda a base teórica do modelo, ela vai ser fornecida pelos filósofos idealistas, né, que eles entendiam, né, a realidade a partir do mundo das ideias. Então, aqui a gente teria um modelo que, teoricamente, ele chegaria, né, a toda a população. O modelo elitista inglês, ele já está colocado, né, pelo próprio título, ele vai estar voltado muito mais à elite, né, então ela também está voltada ao ensino, deixando de lado pesquisa e prestando um serviço à sociedade para preparar a elite dirigente. Não é à toa que o príncipe William, ele fez o curso de geografia, né, ele faz parte da elite dirigente e ele fez o curso de geografia, agora não com a visão que a gente tem de geografia na América Latina, especialmente no Brasil, e sim com aquela visão de geografia no sentido de dominação. Quando a gente está pensando nesse modelo norte-americano, a gente está pensando em uma população que ela está toda voltada para o progresso, né, do seu país, da sua nação. Eles tinham muitos valores que tornava essa nação bem unida. E na universidade não seria tão diferente. Na idade contemporânea, a gente vai ter uma universidade que vai se ajustar para para atender a dualidade entre a difusão do saber e o atendimento às necessidades do mercado. Essa universidade, a gente vai ter como objetivo a economia crescente, que vai demandar um maior número de profissionais especializados, e os intelectuais, que vão demandar um saber mais rebuscado. Esses novos modelos que vão surgir de universidade seria o modelo democrático nacional participativo e o modelo neoliberal globalista plurimodal. Esse modelo democrático nacional participativo, ele é democrático porque a universidade, ela deve definir-se como um espaço livre da manifestação do espírito, é considerada nacional porque se aglutinava em torno do Estado Nacional, e participativo porque ocorre na prática da vida universitária. Já o modelo neoliberal globalista plurimodal, ele vai se orientar para as exigências do mercado. Aqui no caso, ele é globalista porque agora é o mundo que importa, não exatamente a nação, mas ele vai estar voltado para um conhecimento e para uma necessidade relacionada a relações internacionais. É plurimodal porque assume 1000 formas de acordo com as necessidades do mercado e da integração que os mercados estão exigindo. Quando a gente vai pensar agora mais a questão do Brasil, então a gente tem o Brasil entre 1500 e 1808, onde a gente não tem o incentivo de Portugal para a formação de universidades do Brasil. Quem quisesse estudar era muito simples, era só viajar até Coimbra ou Évora, né, e aí estudar, né, fazer o curso que quisesse. Com a chegada da família real portuguesa no Brasil, em 1808, vão se iniciar os pedidos para a criação de cursos superiores. Aqui a gente tem um momento histórico em que a corte, quando ela passa a estar no Brasil, o Império Português ele vai estar instalado no Brasil. Então, não existia, digamos assim, um impedimento para que as universidades pudessem existir. Então, você tem alguns pedidos, né, já desde 1808. O curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia, e de Economia em Salvador, Academia da Marinha, no Rio de Janeiro, Matemática Superior em Pernambuco, curso de Medicina, Academia Real Militar, no Rio de Janeiro. Em 1812, a gente vai ter o curso de Agricultura em Salvador, Medicina no Rio de Janeiro, Química, Desenho Técnico em Salvador, Desenho e História em Vila Rica, e a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, em 1821. Essas instituições elas foram criadas por iniciativa da corte portuguesa e foram por ela mantidas, continuando a sê-lo pelos governos imperiais após a independência política também. Então aqui a gente tem alguns locais, né, desses cursos superiores que vão sendo criados, e
Os primeiros professores eram professores que vinham da Europa, que foram formados na Europa, e muitos deles compunham essa nobreza, né, portuguesa que veio junto com a família real. Quando a gente chega na década de 30 do século XX, a gente vai ter a Reforma Francisco Campos, que vai autorizar e regulamentar o funcionamento de universidade de fato. Então foi denominado Estatuto das Universidades Brasileiras e decretado por Getúlio Vargas. Entre várias outras deliberações, vai ser determinado que a universidade ela deve se constituir em torno de um núcleo formado por uma escola de filosofia, ciências e letras. Então você vai ter aí um tripé muito importante para ser considerado de fato uma universidade e não mais uma faculdade de determinado curso. Em 1932 a gente vai ter o Manifesto dos Pioneiros e em 1934 a criação da Universidade de São Paulo, nos moldes já dessa reforma Francisco Campos e com as escolas de filosofia, ciências e letras. Em 1937 a gente vai ter a reforma Capanema, aonde vai ser implementada através do ministro da Educação, Gustavo Capanema, e o objetivo era conter a criação de universidades autônomas. Do mesmo jeito que a gente teve uma tentativa de conter, né, os estudos generais, a gente vai ter também essa tentativa de conter a criação de universidades autônomas. Né? Por que que isso começa a acontecer? Quando a gente começa, de fato, a ter um ensino universitário, a gente vai ter um grupo de pessoas que vão ter uma maior consciência, que vão ter um pensamento mais crítico em relação às coisas que estão ocorrendo no seu país, na sua região, no seu estado, no seu município. Isso daí, às vezes, causa estranhamento ou até mesmo medo, né, das pessoas que estão no poder, porque elas começam a perceber que elas vão ter mais dificuldade de, digamos, convencer as pessoas a partir de ideologias. Que as ideologias elas são facilmente colocadas para as pessoas quando elas estão despreparadas para entender o todo, para entender aquilo que de fato estaria sendo colocado para ela. Ela consegue ver o lado bom e o lado ruim daquela ideia que está sendo colocada. Então, essa legislação ela vai defender que a Universidade do Brasil ela deveria ser referência, né, modelar para todas as instituições e cursos superiores que fossem criados. Então, aqui a gente tem a Universidade do Brasil, criada em 1937, que foi uma reunião de várias escolas superiores no Rio de Janeiro. Então, essa tentativa de centralização de um modelo de universidade, ela causou um impacto, né, muito grande na época, e aqui a gente está no período que seria anterior ainda ao Estado Novo. Entre 1945 e 1965, houve um crescimento acelerado do ensino superior público e um processo de federalização de instituições que eram estaduais e privadas, que elas passaram a ser integradas às nascentes, né, universidades federais. A participação do setor privado ela se manteve estável e ela absorvia já naquela época 44% do total de matrículas. Quando a gente chega após o golpe de 1964, a gente vai ter digamos assim, uma insatisfação, né, geral dos alunos e professores, porque eles vão começar a discordar dos currículos que existiam até então. E a partir daí, digamos que um pouco seguindo o que estava já ocorrendo na França e em alguns outros países, mas que teve início principalmente na França, eles começaram a criar currículos paralelos. O que seriam esses currículos paralelos? Seriam momentos pós-aula, onde se discutiria o que seria interessante de se trabalhar, de se ler, de se discutir, para que realmente as pessoas tivessem um conhecimento mais pleno e que seria considerado um conhecimento universitário de qualidade. Essa insatisfação ela vai se acirrar ainda mais quando ocorreu assim
uma quantidade muito grande de alunos aprovados que não estavam conseguindo vagas nas instituições. Então, eles eram aprovados, mas eles não eram classificados. Então, quando começou a ter uma quantidade muito grande de pessoas nessa condição, eles começaram também a se revoltar e se juntar um pouco a esses outros alunos que não concordavam com o ensino que já estava sendo posto nas universidades. Em 1968, a gente vai ter a reforma universitária e a Universidade do Brasil vai se tornar Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou UFRJ. Houve um processo de abertura de vagas para os alunos universitários e também a facilidade da implantação da universidade particular. Nesse período, foram propostas por um consultor naturalizado norte-americano, Rudolph Atkin, do general de brigada, Carlos Meira Matos, que essas propostas elas foram incorporadas pelos grupos de trabalho que vai elaborar a reforma. O que ele, né, junto com o grupo, colocou como importante? Que a educação ela deveria ser entendida como um instrumento para acelerar o desenvolvimento e deveria estar a serviço do sistema produtivo. Deve-se racionalizar a instituição universitária no que diz respeito aos recursos financeiros, materiais e humanos, e busca-se, com uma maior produtividade e eficácia, o sistema universitário para que ela funcionasse como uma empresa privada. Também vai se encorajar um maior entrosamento entre a universidade e o setor produtivo para poder captar recursos adicionais e recomenda-se a cobrança de uma anuidade ou uma mensalidade como forma de justiça social. O governo militar ele investiu muito no ensino superior e chegou mesmo a expandir o sistema como um todo nas décadas de 1960 e 1970. Só que houve um retrocesso na abertura de vagas para os alunos universitários, através dessa implantação da universidade particular. Quando a gente chega na metade da década de 80, até o período de 2002, a gente vai ter o início de um desmonte da universidade pública brasileira, através da diminuição do investimento do Estado na educação superior pública, da aceleração da expansão do processo de privatização do sistema de ensino superior e da inserção das universidades na lógica do capital, que não só a universidade privada, mas também a universidade pública. Muitos cursos passam a ser criados para atender essa demanda do mercado, essa demanda do capital. Então, a gente vai ter também a mercantilização, né, do sentido da formação universitária, da pesquisa e da extensão. Tem alguns cursos, né, dentro da universidade que as bolsas dos alunos elas são financiadas por instituições privadas, que elas demandam determinadas necessidades, esses alunos pesquisam e a partir disso eles recebem bolsas que têm um valor diferenciado do que seria uma bolsa de tipo de iniciação científica da CAPES CNPq. Com relação à autonomia, né, paradoxalmente, o Estado, através do MEC e a Agência de Fomento, passa a intervir mais nessas instituições de ensino superior a partir de avaliações externas, né, ferindo esses princípios de identidade e autonomia. E aí, esse conceito de autonomia universitária vai passar a se resumir à autonomia financeira, e a universidade ela passa a depender cada vez mais da captação de recursos junto ao mercado e ao setor privado. Com relação à autonomia, vale salientar que desde os primórdios, né, a universidade enquanto instituição, ela vem buscando conquistar essa sua autonomia frente ao Estado e à Igreja. Então, quando a gente tenta buscar essa autonomia, não é só uma autonomia no sentido de ser independente de tudo, mas é de saber escolher quem vai ensinar, qual a didática será colocada, o que vai ser ensinado, como vai ser administrado, como vai ser gerenciado esse ambiente. Na década de 90, a gente vai ter um novo marco, né, em 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases. Essa lei ela vai, de fato, implementar esse modelo neoliberal, globalista e plurimodal, né, é o que vai caracterizar, de fato, o Brasil. Então, ele vai se orientar
para as exigências do mercado mundial e vai assumir as formas necessárias para se adequar ao mercado e suas integrações. Algumas consequências dessa lei de diretrizes e bases seria a questão do tempo de formação dos cursos, que vai ser diminuído através de cursos de curta duração, cursos sequenciais, cursos de educação à distância, mestrados profissionais, MBAs, entre outras coisas. No período entre 2003 até 2015, a gente vai ter uma melhoria das universidades federais através do projeto Reúne, a reestruturação e expansão das universidades federais. No entanto, a gente ainda tem essa lei que vai continuar em vigor, né, da LDB. Entre 2016 e 2022, a gente vai ter aprovada a nova BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental e Médio, e isso vai interferir na universidade, até mesmo na forma de se trabalhar os cursos. Há uma valorização para o ensino à distância, que vai ser realizado por universidades e faculdades particulares, e uma drástica diminuição das verbas para a universidade pública em todas as áreas, desde a questão dos terceirizados, de material de limpeza, até corte de verba para pesquisas, para determinados projetos e construção de espaços, né, da questão da infraestrutura das universidades. Aqui a gente tem algumas referências que foram utilizadas nessa